E o Internacional perdeu a sua sequência de 16 jogos invictos no dia de hoje na derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense. No dia de hoje eu quero te falar o que aconteceu após o jogo, o técnico Eduardo Cudê parou para falar, Bruno Henrique, René dentro da zona mista e também sobre o que foi o jogo e também algumas informações que a gente conseguiu ter sobre a lesão do Wanderson e aí não é nada bom, sobre Lucas Alario e por que ele ficou de fora do dia do jogo e também mais sobre algumas boas e má notícias que a gente pode tirar dessa partida com o resultado ruim que o Inter teve hoje contra o Atlético Paranaense. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante. Começando aqui exatamente para falar sobre essa derrota que o Inter teve e o término dos 16 jogos invictos que o Inter tinha até então, de uma derrota onde o técnico Eduardo Cudê começa com alguns jogadores reservas, né? Rômulo, Hugo Malo, Robert Renan, que são jogadores que ele não tinham estreado dentro do Campeonato Brasileiro, fora atletas que a gente já considera do próprio time reserva, mas que porventura estavam no time titular porque outros jogadores estavam machucados, como o caso do Bruno Henrique e do Wesley, que hoje a gente considera também jogadores reservas, ou seja, 5 jogadores teoricamente do time ideal do Inter, com todos à disposição, que são jogadores de grupo no time reserva do técnico Eduardo Cudê, mas que ele teve que contar no dia de hoje. E ele explicou isso na zona mista de por que colocou esse time um pouco mais alternativo. Ele disse que o Inter vai jogar as 3 competições, óbvio, em algum momento ele vai ter que priorizar alguma coisa, mas por ele já vir do desgaste da quinta-feira contra o Palmeiras e saber que ia jogar nesse gramado sintético que a gente vai falar um pouco mais ao longo desse vídeo, mas ele falou que precisava, tinha jogadores aí, pegou o caso do Bustos, do Thiago Maia, né, jogadores que, e do próprio Gabriel Mercado, jogadores que precisavam ser poupados. Na quinta-feira contra o Delfim, esses 3 jogadores vão jogar. Mas outros 3 jogadores pode ser que sejam poupados. Né? Outros jogadores que atuem muitos minutos. Caso do Maurício, caso do Wesley, são jogadores que podem acabar sendo poupados. Fato é, o Cudê vem fazendo essa situação para não perder nenhum jogador por lesão. Perdeu hoje, mas não por causa do preparo físico, e sim por causa de uma fatalidade, mas que a gente pode botar na conta também do gramado sintético, que é a lesão do Wanderson. O Wanderson, que inclusive na hora que é substituído, sai reclamando muito do gramado. Se vocês forem pegar a lesão do Wanderson, é uma lesão bem complicada. Ele vai fazer exames amanhã ainda. Amanhã o Inter não treina, folga no CT Parque Gigante para reapresentação na terça-feira. Obviamente a folga teria que acontecer em algum dia da semana, como o Inter não teve folga contra o Palmeiras, né? O Inter jogou direto, por exemplo, né? No dia seguinte o Inter já se reapresentou no CT, não teve folga, agora precisava, por exemplo, dessa folga. Mas o Wanderson vai pro CT para fazer o exame e diagnosticar qual que é a lesão dele. O fato é, o Inter não tá nada otimista nesse caso do Wanderson, tá? Inclusive a primeira análise que o Inter fez é que ele tem uma fratura no pé direito e pode ter também uma lesão de ligamento. Se isso acontecer, né, se for esse caso, o Wanderson está fora da temporada. Ou seja, o Wanderson não joga mais esse 2024 pelo Inter e só volta a partir do ano que vem para fevereiro, março. Tá? Se for exatamente esse diagnóstico que o Inter teve hoje, óbvio, ainda sem a utilização de qualquer tipo de exame de imagem, aí sim a gente está falando de uma péssima notícia, que é não ter o Wanderson por todo o resto da temporada, um dos principais jogadores que a gente pode ter perdido no dia de hoje, muito por causa do próprio gramado sintético, que foi um dos responsáveis pela lesão. Se tu for pegar o lance, cai na conta muito do gramado sintético essa lesão desse jogador. Outra situação, e aí a boa notícia que a gente tem que colocar, é que quem entra no lugar do Wanderson, que é o Gustavo Prado, faz uma baita de uma partida. O Gustavo Prado, inclusive, entra melhor do que o Wanderson. Isso aí deu para ficar notório. O Prado teve uma situação no segundo tempo, né, uma jogada individual dele que ele bate no gol, né, de fora da área, e a bola passa muito perto do gol, passa pela rede do lado de fora. É um belíssimo chute do Gustavo Prado. Ali foi a primeira situação, e a segunda acho que foi a chance mais clara do jogo, que é aquela bola enfiada que o Prado dá pro Borré. Ele fica cara a cara com o Bento, ele bate no Bento, a bola volta pro Borré, sem goleiro, e ele bate bem fraquinho pro Thiago Heleno conseguir recuperar no carrinho. Aquele ali foi o lance crucial da partida. O Inter faz 1-0 ali, tinha
não matado o jogo, mas era uma situação de pelo menos o Inter ia acabar saindo com o empate dali da Liga Arena. E o Borré mais uma vez desperdiçou. Depois ele teve outras oportunidades também. Teve aquela no travessão, que ele bateu na trave, na verdade, que ele bateu. Ali não muito por azar dele, né? Ali realmente deu muito azar naquela situação. Até cabeceou bem, ganhou do Thiago Heleno no alto, né? O Borré, que é um jogador de 1,74m de altura, foi bem ali naquele lance, mas ali deu azar. Mas o primeiro lance do Gustavo Prado, aquela bola enfiada do Gustavo Prado, né? Ali sim ele perdeu uma situação cara a cara com o goleiro bizarra. Outra situação também que o Kudê explicou na entrevista coletiva, né? Que o fato do Inter, por exemplo, não jogou mal, o Inter não jogou mal a partida de hoje, o Inter jogou bem, inclusive, em termos de chances criadas, o Inter teve muito mais chances do que, por exemplo, contra o Palmeiras. Na Palmeiras o Inter teve o pênalti, teve o gol do Wesley e deu, foram as únicas, e aquela bola de cabeça do Borré. Foram os únicos 3 lances claros que o Inter teve contra o Palmeiras. Contra o Atlético, o Inter criou muito mais oportunidades, teve mais chances de fazer gol. Mas, o técnico Eduardo Cudê disse que, pelo menos perdendo o jogo, ele conseguiu jogar da maneira que ele queria. O Inter que sai, entre aspas, de um planejamento e logística onde o Inter pensava que era o ideal, né? Que é viajar contra o Palmeiras, viajar contra o Atlético Paranaense, sair pelo menos com os 3 pontos. O Inter conseguiu fazer isso. Agora, o Inter vai para uma sequência de Campeonato Brasileiro. Os próximos 2 jogos do Inter, teoricamente, são jogos mais fáceis. O Inter joga no estádio Beira-Rio e aí, no próximo domingo, às 8 horas da noite, que é imprescindível o Inter vencer, que é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense hoje que perdeu em casa por 3-0 por São Paulo. E é imprescindível essa vitória contra o Atlético Goianiense. O Inter não pode negociar esse resultado. O Inter precisa vencer o Atlético Goianiense. Depois, o Inter joga contra o Cruzeiro, no Mineirão. Cruzeiro que vem de derrota também por 3-0 contra o Atlético Mineiro. Não vive uma boa fase. Dentro do Campeonato Brasileiro até arrancou bem, venceu o Botafogo. Depois empatou com Fortaleza fora de casa. Está com 4 pontos somados de 9 possíveis. Mas é um adversário que vai brigar para não cair. Então, os próximos 2 jogos do Inter do Brasileirão são de clubes que vão estar na parte baixa da tabela no fim do ano. Do Atlético Goianiense, que possivelmente vai ser rebaixado, e de um Cruzeiro que, se não for rebaixado, vai ficar ali muito perto de uma 15ª, 16ª colocação. E por mais que o Inter jogue fora de casa, é imprescindível o Inter vencer esses próximos 2 jogos, se, obviamente, quiser ser campeão brasileiro. Lembrando que, nesse meio tempo, o Inter tem 2 jogos de Sul-Americana. Nesse meio de semana, o Inter enfrenta a equipe do Delfim, lá em Manta, no Equador, onde o Inter vai colocar uma equipe mista reserva. E depois o Inter também joga pela segunda fase, né, entre aspas, da Sul-Americana, né, o retorno da Sul-Americana contra o Delfim também dentro do estádio Beira-Rio, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários o que fica de positivo e negativo dessa derrota por 1-0 contra o Atlético Paranaense. O que tu faria de diferente? Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse resultado negativo que o Inter saiu no Paraná, mas numa 5ª colocação que o Inter ainda tem dentro do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então um grande abraço a vocês, volto logo mais, valeu, falou e fui!